Capítulo 12. Ingressando na política. Ingressei na política da maneira como isso acontece com um bocado de pessoas. Notando como o processo político poderia me afetar a vida, desenvolvi forte interesse pelo que nossos representantes eleitos andavam fazendo. Para mim, na década de 1960, isso implicou servir na Comissão de Planejamento da EIDA. A comissão era a encarregada de proceder ao zoneamento das propriedades imobiliárias da área, o que supostamente ampliaria a base tributária e daria aos moradores empregos mais perto de casa. Como titulares da empresa que mais crescia na área, Mitch e eu queríamos ter certeza de que a Amway seria representada nas deliberações. Do nível municipal, minhas atividades expandiram-se para o nível estadual, quando, em 1971, o governador George Romney nomeou-me para a Comissão de Política Salarial do Estado de Michigan. Essa comissão trata da fixação dos salários de representantes eleitos. A posição de presidente da comissão deu-me uma janela para o cenário político e me permitiu estabelecer alguns contatos no governo estadual. Era trabalho difícil, não remunerado, e tornava alguns legisladores furiosos comigo porque eu me recusava a lhes pagar o que eles pensavam que valiam. Resisti, contudo, e fui reconduzido no cargo pelo governador Bill Milliken, que sucedeu a Romney. Aprofundando-me no conhecimento da vida política, passei a participar mais das atividades do Partido Republicano, em um esforço para mudar as coisas para melhor. Certo dia, em 1973, o governador Milliken me fez uma visita e me pediu para aceitar a presidência da Comissão Estadual Republicana de Finanças. Embora o diretório do Partido Republicano local estivesse inteiramente falido na época, aceitei. E Bill e eu conseguimos realizar muita coisa para recuperá-lo. Ele dava festas em Lansing para levantamento de fundos e nossa comissão era solicitada a encher o local com simpatizantes do partido. Na primeira vez em que fiz um discurso em Lansing, mencionei a importância de termos um partido financeiramente estável. A prioridade número 1 é esta dívida, disse eu. Ela tem de ser paga e vamos evitar nos endividar. Como é que o Partido Republicano pode ter credibilidade quando as finanças do Estado que governamos estão na maior bagunça? Graças a muitos e generosos simpatizantes, conseguimos, no prazo de 1 ano, eliminar um déficit de $1 milhão e alcançar um superávit de igual valor. Através de doações ao partido, ajudei grande número de legisladores republicanos, começando com os que estavam mais perto de casa, em Michigan, e, mais tarde, no Senado Federal. Acredito sinceramente que os partidos políticos devem ser os órgãos de solicitação e desembolso de contribuições políticas e não candidatos ou comitês pró-candidatos. Por esse motivo, o grosso de minhas contribuições políticas foi dado ao Partido Republicano e não a candidatos individuais. Em todos os casos em que efetivamente doava recursos a candidatos específicos, sempre procurei apoiar os que eram honestos e de moral ilibada. Este país precisa desesperadamente de mais políticos responsáveis, que acreditam em princípios morais. Algumas pessoas podem acreditar que o que vou dizer é um paradoxismo, mas há muitos legisladores que conheço pessoalmente e que são moralmente inatacáveis e retos no trato de questões públicas, incluindo nosso próprio representante
Vern Ehlers, que substituiu o falecido Paul Henry. Paul Henry era um desses homens que eu considerava um legislador ideal. Honesto, representava bem seus eleitores. E filósofo também. Ex-professor do Calvin College, era mais um erudito do que um mero técnico em assuntos jurídicos. Filósofos especulam sobre o que deve moralmente ser feito. A maioria dos políticos desses dias concentra-se no que é feito. Acho que o Congresso seria muito mais respeitável se pudéssemos substituir alguns advogados que lá estão, pragmáticos demais, por filósofos de pensamentos mais sólidos. Para mim, era um raro prazer ter uma profunda conversa filosófica e teológica. Essa capacidade ele deve ter herdado do pai, Carl Henry, que foi provavelmente um dos mais competentes teólogos protestantes do país. Minha introdução à política nacional, porém, ocorreu em virtude de meu trabalho na Câmara de Comércio dos Estados Unidos. A missão desse organismo me agradava, porque sua ênfase era na indústria e não no governo, como mola propulsora do crescimento econômico. Comecei a trabalhar com a Câmara no nível estadual na década de 1960 e acabei por ser eleito em 1970 presidente da diretoria da Câmara de Comércio do Estado de Michigan. No cargo, despertei a atenção de membros da Câmara de Comércio dos Estados Unidos e, em 1972, por eleição, ingressei em sua diretoria. Após 7 anos nesse cargo, os colegas elegeram-me para servir durante um mandato como presidente da diretoria. No meu caso, foi um cargo estimulante em tempo integral. A presidência deu-me oportunidade de falar por todo o país em defesa da livre empresa e aproveitei ao máximo essa oportunidade. Terminado o mandato, continuei ativo na Câmara, na presidência de sua comissão executiva. A Câmara observa um limite de mandato na diretoria, política esta que eu gostaria que o Congresso adotasse. Em 1985, após 14 anos na diretoria, terminei meu mandato e voltei a atenção para outros assuntos. Fuga para a liberdade. Uma das organizações políticas mais interessantes de que participei foi a Jamestown Foundation, que ajudei a fundar em 1983. A Guerra Fria estava no auge nesse momento. O Departamento de Estado não conseguia, em absoluto, fazer um bom trabalho para aproveitar ao máximo as oportunidades de usar desertores do regime comunista em posições de consultoria e de outros tipos. Antigos agentes da KGB, oficiais de alta patente das Forças Armadas Soviéticas e outros desertores do alto escalão acabavam trabalhando em empregos humildes, mal remunerados, depois de o governo americano os ter interrogado e liberado. Esse fato preocupava aqueles entre nós que acreditavam que essas pessoas poderiam contribuir muito mais para este país. A Jamestown Foundation foi criada para ajudá-las a ajudar-se à vida na América e colocá-las em cargos nos quais seriam respeitadas e utilizadas da forma a mais eficiente. A Jamestown Foundation deu-me um ponto de observação para a vida por trás da cortina de ferro. Em 1989, em um jantar beneficente patrocinado pela Fundação em Washington, D.C., tive o privilégio de conhecer um grupo de desertores soviéticos importantes, incluindo ex-agentes da KGB,
diplomatas e oficiais de alta patente do exército soviético. À minha mesa tomaram lugar o secretário de Defesa e o desertor soviético Arkady Shevchenko. A deserção de Shevchenko em 1978 provocou grandes manchetes nos Estados Unidos, uma vez que ele fora subsecretário-geral das Nações Unidas e servira como conselheiro pessoal muito chegado a Andrei Gromyko. Seu fascinante livro, Breaking with Moscow, que escreveu após a deserção, tornou-se um best-seller nos Estados Unidos. No discurso que fiz no jantar, falei nos grandes sacrifícios pessoais que esses homens haviam feito e nos lembretes que nos davam sobre o valor da liberdade. A despeito dos riscos e custos óbvios em sofrimento pessoal, eles acreditaram que valia a pena abandonar a terra natal para poder desfrutar liberdades humanas básicas. Com o colapso da cortina de ferro, o Jamestown Foundation está trabalhando para descobrir o que ora acontece nas antigas nações comunistas, fornecendo informações atualizadas sobre crescimento e desenvolvimento e nos dando detalhes sobre aquilo que poderia nos preocupar como americanos. Embora não seja mais pessoalmente envolvido no trabalho da Fundação, sinto orgulho em observar que aquilo que ajudei a começar continua a produzir frutos. Tive também o privilégio de servir na diretoria do National Endowment for Democracy, desde a criação desse organismo em 1983. Endowment for Democracy, a abreviatura está em NED. O NED, financiado por verbas públicas votadas pelo Congresso, é um grupo bipartidário com a missão de dar ajuda técnica e financeira a grupos que trabalham pela democracia em todo o mundo. Utilizando um orçamento relativamente pequeno e métodos discretos, o NED consegue exercer uma influência decisiva sobre esses grupos. Em 1988, recursos de NED ajudaram 200 mil chilenos pobres a pagar as pequenas cotas exigidas nos títulos de eleitor, o que contribuiu para o maciço comparecimento dos eleitores pobres e uma vitória apertada sobre a ditadura de Pinochet. Fornecíamos também máquinas copiadoras, instalações gráficas e outros equipamentos e materiais para ajudar grupos que lutavam para mudar regimes opressivos. É difícil saber que efeito tudo isto produziu, mas imagino membros de um pequeno e esforçado grupo de oposição imprimindo milhares de volantes em uma máquina doada pelo NED e, em seguida, distribuindo-os nas ruas com grande risco pessoal. Estou convencido de que o trabalho de NED teve muito a ver com o colapso do comunismo em todo o mundo, em princípio da década de 1990. Minha apresentação às atividades do NED ocorreu realmente graças ao trabalho que eu realizava para a Câmara do Comércio dos Estados Unidos. A Câmara acabaria por tornar-se um dos 4 grupos nucleares por trás do NED e me coube o papel de seu representante na diretoria da organização. A primeira reunião do NED para discutir problemas de organização reuniu alguns importantes líderes empresariais e sindicais, incluindo Lane Kirtland, presidente da Federação Americana do Trabalho. Essas pessoas estavam conversando e tentando chegar a uma conclusão sobre quem elegeriam como tesoureiro quando Lane tomou a palavra. Bem,
tem que ser J. Van Andel. Ele tem tanto dinheiro que nunca vai se dar o trabalho de roubar o nosso. Vamos elegê-lo. Aceita a indicação, servi durante algum tempo como tesoureiro do NED. Por mais que minha filosofia política divergisse da de alguns outros membros da diretoria do NED, senti-me grandemente impressionado com a unidade geral em torno da ideia básica de uma forma democrática de governo. Quando pensávamos na violência e na tirania que caracterizaram numerosos governos não democráticos em todo o mundo, nossas divergências políticas nos Estados Unidos pareciam muito menos importantes. Um lugar para a política. Por que teria eu julgado necessário tão politicamente ativo? Muitos defensores do grande governo desejavam que eu fosse menos atuante. No meu caso, porém, era uma responsabilidade que eu tinha de aceitar, o dever de participar dos acontecimentos que se desenrolavam na arena política. A natureza tênue da própria sobrevivência deste país exigia que eu atuasse no campo de batalha político. Para mim, era também um mandamento religioso. Dizem alguns que religião e política não se misturam, ou que a política é coisa suja e que cristãos não devem dela participar. Para mim, era claro que a religião já estava metida na política, a religião do estatismo. Quando os cidadãos de um país dependem do Estado Todo-Poderoso para ter casa, comida, roupa, proteção contra calamidades naturais, educação, em suma, para atender a todas suas necessidades naturais, o Estado passa a ser um Deus para essa gente. Minha formação calvinista holandesa forneceu também grande parte da energia que alimentava minhas atividades. O teólogo francês e certa vez governador de Genebra, João Calvino, acreditava que, como o homem é basicamente propenso ao mal, é preciso haver um magistrado civil para controlá-lo. Numerosos políticos acreditam piamente nessa ideia. Sei disso porque a levam a extremos, enviando exércitos de burocratas para impedir que pessoas façam o que eles consideram como mal. Mas, não raro, ignoram a segunda parte do ensinamento de Calvino sobre o Estado. O magistrado civil, disse ele, era também propenso ao mal e, por essa razão, precisava também ser controlado. Dessa maneira, em Calvino, encontramos a base religiosa do governo constitucionalmente limitado. Em 1900, a Holanda tinha um primeiro-ministro que acreditava fervorosamente, como a maioria de seus compatriotas na ocasião, que os princípios cristãos aplicavam-se não só à política, como também a qualquer outra parte da vida. Seu nome era Abraham Kuyper. Acreditava ele sinceramente na separação entre igreja e Estado, embora sustentasse que o governo civil tinha a responsabilidade perante Deus de desempenhar tarefas definidas. Devido à propensão do homem para o mal, o governo era necessário para combater toda a imoralidade e ultrajes e proteger o bem contra o mal. O dever mais alto do governo, escreveu, continua a ser imutavelmente o da justiça. A moral requeria também que o governo permanecesse fora de certas áreas da vida das pessoas. Em sentido calvinista, a família, os negócios, a ciência, a arte, etc., são todos esferas sociais que não devem sua existência ao Estado e nem baseiam a lei de sua vida na superioridade do Estado.
Abraham Kuyper refutava elegantemente a ideia de que o Estado possui jurisdição ilimitada, pedindo, em vez disso, a proteção de cada esfera de autoridades contra a interferência de outras. Embora o governo civil fosse claramente necessário, certas esferas, de acordo com o conceito de soberania de Kuyper, da atividade humana estavam fora dos limites da intervenção do Estado. Dessa maneira, escreveu ele, o Estado jamais deverá tornar-se um polvo que sufoca toda a vida. Ele tem que ocupar o seu próprio lugar, sustentado por sua própria raiz entre todas as demais árvores da floresta, e assim de respeitar e manter todas as formas de vida que crescem independentemente dentro de sua própria e sagrada autonomia. Sem uma compreensão clara dos princípios ensinados por Kuyper, é grande a probabilidade de cometerem erros graves. O presidente Clinton, com grande sabedoria, pediu recentemente que cada igreja da América desse emprego a alguém que estivesse recebendo ajuda da Previdência Social. Não deveria ser necessário um lembrete presidencial para motivar a igreja. Este é exatamente o tipo de ajuda orientada para os pobres que Deus convocou os cristãos a prestar. Algumas vozes na igreja, porém, protestaram contra esse apelo à responsabilidade eclesiástica. Um certo reverendo Albert Pennebaker, do Conselho Nacional das Igrejas, respondeu a Clinton em 17 de março de 1997, na revista Time, dizendo: nossa tarefa não é a de compensar o fracasso do governo em realizar seu trabalho. O comentário do reverendo Pennebaker lhe revela a falta de compreensão do princípio de esfera de soberania de que falava Kuyper. O fornecimento de emprego não se situa na esfera do governo civil. Está, sim, encartado no domínio de empresários individuais. Quando o governo tenta intervir, o resultado é geralmente menos empregos e menos produtividade ao longo prazo. Em vez de assumir a tarefa de fornecer emprego, o governo deveria sair do caminho das empresas e da caridade privada. Homens de negócios criam empregos produtivos e descobrem outras maneiras de satisfazer necessidades humanas, e instituições de caridade ajudam os que não podem provê-las adequadamente. Indivíduos, famílias, igrejas e governo civil, portanto, têm cada um deles seus domínios próprios de atuação. O indivíduo e cada instituição de que ele participa são importantes para a prosperidade da nação. O governo civil não é a única ou mesmo a mais importante das instituições humanas. Antes que o governo federal expandisse extraordinariamente seu domínio na área de 1930, esse fato era estendido com maior clareza nos Estados Unidos. Famílias, igrejas e relações de vizinhança estabilizavam e governavam a sociedade, e o governo civil era desnecessário e indesejável em numerosas situações. Essas situações eram altamente eficazes na educação das crianças, na promoção da decência e da civilidade, no atendimento às necessidades dos pobres e mesmo na redução dos crimes ao mínimo possível. As igrejas constituíam uma fonte de alimento espiritual e cuidados materiais, enquanto congregações cuidavam das necessidades de seus membros e da comunidade em geral. Sociedades de ajuda mútua, dirigidas em nível municipal, amigos, famílias e vizinhos ajudavam a cuidar dos pobres e incapacitados.
A família e a igreja desempenham um papel importante na sociedade porque são instituições duráveis. Famílias mantêm continuidade de uma a outra geração, estimulando comportamento socialmente aceitável, proporcionando apoio emocional, físico e material, ensinando língua, cultura e moral. Sem a educação, o apoio, a disciplina e o amor das famílias, a civilização como a conhecemos desmoronaria. As igrejas, além de sua função como centro de culto, preservam há milhares de anos tradições morais e essenciais ao império da lei. Sem o império da lei, a sociedade se deterioraria rapidamente e se transformaria em uma confusão anárquica, onde seriam impossíveis a indústria e o comércio. O ensino moral sobre a observância de promessas e o respeito pela propriedade do próximo desestimulam as pessoas a romper contratos e permitem que as empresas funcionem em benefício de toda a economia. A fim de impedir que o governo civil usurpe os papéis dessas instituições, destruindo assim sua eficácia, o poder público deve ser limitado por princípios morais tradicionais. Todas as instituições da sociedade devem ser necessariamente limitadas por outra em seu poder e, em última análise, pelo povo. Esse fato aplica-se com igual força ao Estado. Uma vez que todos somos seres humanos e sujeitos a falhas humanas, a ânsia do governante pelo poder ilimitado deve ser rigorosamente restringida pelo povo. Todos devem permanecer vigilantes, porque todo rei, todo presidente, todo primeiro-ministro, todo senador, todo vereador e todo delegado de polícia sentem a tentação de abusar de sua autoridade. Hoje em dia, parece que assumir responsabilidade pela própria vida é algo cada vez mais raro. É mais fácil, em um sentido limitado, abdicar da responsabilidade, pedir ao governo que faça tudo o que deveríamos estar fazendo por nós mesmos e com a ajuda de nossa família, igreja e outras organizações do setor privado. O que as pessoas parecem esquecer é que alguém tem de pagar por tudo isso e que sempre esse alguém somos nós, através de impostos. Como o leitor pode imaginar, não acredito que impostos cada vez maiores ajudem as empresas ou os indivíduos. Quem gasta melhor o dinheiro? Capítulo 13. A política fiscal de impostos e gastos que caracterizou praticamente todos os governos democráticos na história moderna é uma das forças políticas e econômicas mais destrutivas que já afligiram esta nação. O exemplo mais tristemente famoso desse fato surgiu durante o governo do presidente Jimmy Carter. Na ocasião, eu prestava serviços à Câmara de Comércio dos Estados Unidos, onde acreditávamos que a melhor coisa que o governo poderia fazer para ajudar a economia consistia em reduzir os impostos e os gastos. Mas, de acordo com o presidente Carter e congressistas esbanjadores, gastar era a solução para fomentar o crescimento econômico. Assim, se o povo americano não gastava por si mesmo o suficiente, pelo amor de Deus, ele não sabia o que era melhor para ele. O governo sabe tudo, teria que tomar o dinheiro mediante tributação e gastá-lo como achasse melhor. O que nem o governo Carter, nem o Congresso compreendiam é que não é o gasto, mas sim o investimento que impulsiona a economia.
O investimento no longo prazo dará a todos uma melhor situação ao aumentar a capacidade produtiva da economia. Nem Carter, nem a maioria dos presidentes democratas de nosso século compreenderam bem essa verdade. As taxas de juros de até 21% resultantes da economia mal orientada de Carter desestimularam os investimentos e arrastaram para baixo toda a economia. Em consequência, a renda real da família americana típica caiu de 1977 a 1981. Nos anos de Carter, subiu apenas a renda do 1% dos americanos mais ricos. Por esse motivo, fico sempre perplexo quando liberais entoam o mantra de que reduzir impostos só beneficia os ricos. Tivemos, com essa experiência, um claro exemplo de como o aumento dos impostos prejudica o contribuinte típico, enquanto os ricos se beneficiam. Quando foram implantados, em 1981, no governo Reagan, as generosas taxas de incentivos fiscais aos investimentos e outras mudanças na tributação, alguns indivíduos pensaram que esta era outra maneira como os ricos capitalistas fariam com que os pobres pagassem a conta. Um momento de reflexão mostra que isso era uma inverdade. Quem realiza mais? Um homem com uma pá ou um homem com um bulldozer? Evidentemente, o homem que dispõe de equipamento pesado deve fazer mais e se beneficiará com parte dos lucros adicionais gerados pelo aumento de sua produtividade. O investidor de capital, o indivíduo que investiu em equipamento pesado, aumentou a produtividade do trabalho e, em consequência, aumentou o retorno ao trabalho. O que foi que aconteceu com o bem-estar econômico do americano típico? Aumentou. Revertendo a tendência dos anos de Carter, a renda real da família típica aumentou bem mais de 15%, de 1982 a 1989. O crescimento incluiu todos os grupos de renda, dos mais pobres aos mais ricos, e o crescimento foi ininterrupto. De 1982 a 1990, os americanos estabeleceram um tempo de paz, um novo recorde de 96 meses de crescimento econômico contínuo. Arroxo. As políticas de aumento da tributação e gastos são ainda mais perigosas porque difíceis de reverter. O governo tributa e gasta por duas razões básicas. Em primeiro lugar, essa política tem o objetivo de atingir metas macroeconômicas, tais como desemprego mais baixo e renda real mais alta. Elas podem atingir essas metas no curto prazo, mas a longo prazo terão como resultado maior taxa de desemprego e renda real mais baixa. Em segundo, os orçamentos públicos são usados para dar votos aos políticos que os elaboram. Políticos desonestos deixam de fazer leis que beneficiam a todos e as substituem por leis que tomam a riqueza de todos para beneficiar grupos de interesses especiais. O Estado se torna, como disse o economista francês Frédéric Bastiat, aquela grande entidade fictícia através da qual todos tentam viver às expensas de todos os demais. Eis o motivo por que se torna tão difícil cortar gastos. Todo americano tem um ou mais programas favoritos de governo que não quer que sejam cortados. Todo político que sugere que um programa de gastos públicos seja cortado é imediatamente bombardeado com queixas e ameaças partidas de um ou mais grupos de interesse especiais. A caixa de correio do legislador enche-se de cartas condenando-o por
promover perda de posto de trabalho e por ser contra o bem comum. Pouco importa que cortes orçamentários aumentem, no longo prazo, as oportunidades de emprego e a prosperidade de todos. Se pudéssemos renunciar a todos os nossos programas favoritos, toda a sociedade americana se beneficiaria imensamente. Atualmente, então, em andamento cerca de 1.400 programas federais de benefícios. Para que sejam reduzidos os gastos e o tamanho do governo, o povo vai ter que renunciar a alguns desses programas. Quando necessário, o setor privado intervirá para atender às necessidades humanas nas situações em que o governo se retirar. Uma vez que obras de caridade privada e outras organizações podem funcionar muito mais eficazmente e com maior ênfase no indivíduo, elas realizarão um trabalho melhor para satisfazer essas dificuldades do que o governo jamais conseguiu realizar. O que é necessário é um pouco de arroxo a curto prazo. O empresário que está recebendo um empréstimo com aval do governo terá de renunciar a isso. O fazendeiro que está recebendo ajuda para a manutenção dos preços terá de abster-se desse favor. A mãe que tem o lanche do filho na escola pago pelos contribuintes terá que custeá-lo pessoalmente ou recorrer a uma obra de caridade para ajudá-lo. O professor que está recebendo uma bolsa para estudar a vida sexual de uma rã brasileira terá que convencer algum grupo de pesquisa, empresa ou pessoa privada que lhe dar esse dinheiro, a lhe dar esse dinheiro. O artista que está recebendo recursos do governo para produzir arte de segunda classe que ninguém quer, terá que ir ao Mercado Livre e pintar quadros que alguém queira comprar. Os contemplados com vale-refeição terão que procurar uma igreja local ou obra de caridade e pedir ajuda. O estudante universitário que está recebendo bolsa de estudos do governo para estudar terá que pleiteá-la na base do mérito e pagar com trabalho as despesas de educação. O político que vive de tirar o dinheiro do bolso de todo mundo e distribuí-lo entre os que lhe pedem favores vai ter que arranjar trabalho honesto. A verdade é que a redistribuição da renda pelo governo invadiu praticamente todas as camadas da sociedade e, por conseguinte, um corte no tamanho do governo vai afetar praticamente todo mundo. E a menos que nós, como nação, coletiva e individualmente, estejamos dispostos a aceitar os custos temporários desse corte, jamais poderemos desfrutar grandes benefícios a longo prazo. Cortes nos gastos resultarão em taxas de crescimento mais altas e em taxas de juros mais baixas. As primeiras não são apenas números que tornam felizes os economistas. Elas significam um padrão de vida mais alto para nós, nossos filhos e nossos netos. Quaisquer sacrifícios a curto prazo que fizermos serão mais do que compensados por aumentos espetaculares da riqueza em um futuro não muito distante. A chave para uma taxa mais alta de crescimento consiste simplesmente em o governo permitir ao setor privado que faça o que faz melhor. O setor privado pode e está disposto a isso, substituir o governo federal e os governos estaduais no fornecimento de bolsas de estudo, ajuda caritativa, doações, empréstimos e outros tipos de ajuda. E poderá fazer tudo isso de uma maneira sadia,
para os negócios e a economia e beneficiará a todos nós. Um melhor sistema tributário. Uma das maneiras de reduzir os prejuízos causados por políticos com a mentalidade de tributar e gastar será criar um sistema tributário menos destrutivo. Se tivéssemos resolvido inventar a maneira mais complicada, injusta, questionável, cara e ineficiente de coletar impostos federais, teríamos provavelmente chegado a um sistema muito parecido com o que temos hoje. Em 3 estudos separados, dos quais participei ativamente, realizado pela US Chamber of Commerce, Citizen Choice e Heritage Foundation, descobrimos que os impostos sobre a renda de pessoa física e jurídica nos Estados Unidos são as maneiras mais insensatas de arrecadar a Receita Federal que poderia ter sido concebida. O imposto de renda moderno, adotado pelo 16ª emenda à Constituição em 1913, produz efeitos de grande alcance devastadores sobre a economia. Número 2 na lista de Marx e Engels dos 10 objetivos no Manifesto Comunista, o imposto de renda progressivo permite a redistribuição de renda em uma escala imensa. Logo que esse processo imoral é iniciado, não há para ele um fim à vista. Se é bom tirar pela força um pouco de alguém e dá-lo a outro, é melhor tirar ainda mais pela força de alguém e dá-lo a outro ou aumentar o número dos contemplados. O resultado final é que, em vez de simplesmente ajudar os pobres, os desempregados, os deficientes físicos, um imenso exército de outros, com necessidades duvidosas, entra na fila para receber também os donativos. Em última análise, são tantos os que formam a fila que se torna politicamente impossível controlar a situação. O que começou como um problema moral transforma-se rapidamente em um problema político e econômico. Tomamos tanto no produtivo para não pagar ao não produtivo que criamos uma nova classe de americanos que vivem dos impostos pagos por outras pessoas. Durante todo esse tempo, o estatizante compassivo está fingindo que esse sistema institucionalizado de distribuição de dinheiro com fins eleitoreiros é usado apenas para beneficiar os pobres. O produtivo diminui seu ritmo de trabalho e o bolo fica inevitavelmente menor para todos. No fim, como diz Warren Brooks, a tentativa de redistribuir riqueza mediante a redistribuição de dinheiro através de tabelas de imposto de renda progressiva acaba apenas mantendo o pobre mais pobre, rico mais rico, e obrigando a classe média a lutar ainda mais para aguentar a tributação. Para agravar os problemas do imposto de renda progressivo, temos as dificuldades que todos enfrentam para entender o Código Tributário. Já é suficientemente ruim quando o cidadão comum leva um dia inteiro ou mais para preencher a declaração ou quando o cidadão desiste e paga um dinheirão a um especialista na preparação dessas declarações. As coisas se tornam ainda piores quando não podemos nem mesmo confiar em que os especialistas da Receita Federal possam dar uma ajuda positiva. O problema dos impostos era importante tanto para a Emily quanto para mim pessoalmente.
Devido à complexidade do Código Tributário e a certas incompreensões de algumas pessoas sobre o que era a Amway, alguns distribuidores tiveram problemas com a Receita. Em 1982, o Congresso e a Receita investigaram algumas grandes deduções feitas por distribuidores da Amway. Algumas pessoas, ao que parecia, haviam iniciado negócios ligados à Amway não como empresas legítimas para produzir lucro, mas como um oásis fiscal. Ocorreram algumas interpretações forçadas das regras da Receita referentes a deduções por despesas do negócio e vários distribuidores tiveram que enfrentar o lado não tão cordial assim do Departamento da Receita Federal. Os distribuidores que se empolgam procurando macetes para reduzir impostos entendem mal os objetivos da Amway. Por isso mesmo, cooperamos com Receita para informar aos nossos distribuidores sobre a natureza do problema e evitar a sonegação fiscal. Parte desse problema teve como origem um ex-funcionário da Receita que se tornou distribuidor da Amway. Este autoproclamado especialista em impostos forneceu a outros distribuidores uma interpretação habilmente formulada, mas distorcida e absurda da lei fiscal. Alguns distribuidores que lhe deram ouvidos formularam algumas estratégias criativas, porém mal orientadas, para aumentar suas deduções e prejudicar não só a si mesma, mas toda a Amway. Com um sistema de imposto único, não há deduções a confundir os contribuintes e enriquecer os tributaristas. Nada de regras ambíguas e passíveis de interpretações forçadas. A Receita poderia dar a seu corpo de fiscais um trabalho muito mais produtivo, porque não há muito espaço para burla nas relações dos distribuidores conosco. Quando eu era presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, manifestei-me em favor de um imposto único baixo, sem qualquer tipo de deduções. Vários anos depois, no verão de 1985, prestei depoimento perante a Subcomissão de Meios da Câmara dos Representantes, apoiando a proposta de Reagan de reforma do sistema federal do imposto sobre a renda. O sistema federal escapara ao controle e a proposta de Reagan constituía o início da volta à sanidade fiscal. Enquanto eu prestava depoimento, quase 3 milhões de americanos trabalhavam em tempo integral em atividades ligadas à observância das leis sobre o imposto de renda federal. A força de trabalho empregada pelo setor privado para cumprir essas exigências era quase 32 vezes maior do que a força de trabalho composta de 93 mil funcionários da Receita Federal. Mesmo que a lei fiscal proposta por Reagan mantivesse as deduções e uma estrutura de alíquotas progressivas, eu a apoiei porque constituía um melhoramento imenso em comparação com o sistema anterior. Meu ideal ainda era um imposto único, sem dedução, mas um projeto nesse sentido jamais teria sido aprovado na legislatura. A legislação tributária, disse eu à subcomissão, jamais deveria ser usada para implementar política social ou econômica. Deveria ser usada apenas para coletar receita da maneira mais justa, simples e eficiente possível. Argumentei ainda que os lucros empresariais jamais deveriam ser usados como base tributária. Acima de tudo, os lucros das empresas
são difíceis de definir e põem em cena um exército de advogados, contadores, especialistas em tributação e auditores da Receita. A proposta de Reagan não eliminava esse problema, mas, de fato, orientava as coisas na direção certa, acho eu. Em segundo lugar, todo e qualquer imposto sobre pessoa jurídica é repassado, de alguma forma, ao consumidor. Os consumidores pagam preços mais altos, os trabalhadores recebem salários mais baixos e os acionistas oferem dividendos menores. Dessa maneira, o imposto sobre a pessoa jurídica é basicamente um imposto enganoso, oculto, enfiado pela goela das pessoas privadas. Simultaneamente, concorrentes das empresas talvez paguem pouco ou nenhum imposto, o que deturpa e sufoca o princípio de equidade do sistema básico da livre iniciativa. Os impostos sobre o lucro tributam apenas os competentes e os bem-sucedidos. Os grandes gastadores, que, por isso mesmo, só conseguem poucos lucros, os operadores relaxados, os incompetentes escapam do tributo. Empresas em rápido crescimento e altos lucros, que poderiam algum dia concorrer com sucesso com os japoneses ou a comunidade europeia, têm seu crescimento prejudicado por esses impostos. Pequenas empresas, precisando de capital para crescer, mas sem condições de emitir ações, são excluídas de grande parte de uma fonte importante de recursos para a expansão. Tributar esses lucros implica sufocar as empresas. A reforma fiscal de Reagan era supostamente neutra em matéria de receita, o que significa que os impostos totais arrecadados no setor privado permaneceriam os mesmos. Virar pelo avesso a legislação fiscal nada fez para aliviar a carga tributária social sobre o povo americano, mas, de fato, tornou-a um pouco mais equitativa e simplificou um pouco a legislação pertinente. A Lei Fiscal de Recuperação Econômica de Reagan, que entrou em vigor em 1984, reduziu diretamente as alíquotas marginais. Em 1986, a Lei da Reforma Fiscal cortou quase pela metade a alíquota mais alta de 50% para 28%. Teria sido esse procedimento injusto com os americanos de renda mais baixa? Não. Devido ao imenso aumento da produtividade resultante da redução dos impostos, a parcela da receita extraída dos americanos de alta renda aumentou, mesmo que as alíquotas marginais tivessem caído. Em 1980, os americanos no 1% superior da renda bruta pagavam 18,3% do imposto de renda de pessoa física. Em 1988, ao fim da era Reagan, esse grupo de renda estava pagando 27,6%. A estrutura de taxa única de Reagan resultou em uma transferência da carga fiscal individual dos americanos de renda mais baixa e média para os americanos de renda mais alta. O passo seguinte seria uma taxa uniforme de acordo com os princípios sugeridos por Steve Forbes em sua plataforma como candidato à indicação republicana à presidência. Uma taxa uniforme seria mais simples, mais justa e mais barata para implementar. A declaração do imposto de renda poderia caber em um formulário do tamanho de um postal e que precisaria de uns 3 minutos apenas para preencher. Minha declaração de imposto de renda tem 1.200 páginas.
A maioria dos americanos não tem tantos formulários assim para preencher, mas, ainda assim, ele pode precisar de um bocado de tempo para satisfazer o fisco em matéria de papelada. E estou falando mesmo de um tempo enorme. Se pensarmos que a pessoa poderia estar usando esse tempo em trabalho produtivo, essa irritante tarefa anual se transforma em uma drenagem de 159 bilhões por ano na economia, segundo o Costly Returns, um livro de James Paine, publicado em 1993. Um mundo de contadores especializados e advogados tributaristas, para nada dizer da burocracia imensa que é a Receita Federal, são necessários para manter em funcionamento o sistema tributário. Imaginem só como se beneficiaria nossa economia se todos esses indivíduos bem treinados, altamente inteligentes, fossem libertados dos cálculos do imposto e trabalhassem em atividade mais produtiva. Legisladores bem fariam em dar ouvidos à opinião de meu amigo Ed. Sem medir palavras, Ed propõe que Washington deixe em paz essa droga da legislação tributária. Declare moratória sobre as dívidas fiscais, até que esteja pronto para fazer o que realmente precisa ser feito. Isto é, joguem no maior latão de lixo que encontrarem em Washington toda essa porcaria de 17 mil e tantas páginas de código fiscal e substituam-na por um imposto simples, uniforme, que todos possam entender sem precisar de ajuda de contador, advogado ou intérprete. Concordo com Ed. Um sistema justo, com uma taxa baixa, uniforme, sem deduções e isenções e sem as táticas tipo Gestapo usado pela Receita Federal. Seria muito melhor do que o sistema absurdo que temos agora. Os americanos talvez não compreendam o quanto estão sendo realmente tributados. Se houvesse uma maneira de ensinar aos americanos a extensão e a magnitude da tributação federal, poderia ser conseguido o momentum popular necessário para tirar dos cargos pelo voto os tributadores e gastadores. Talvez seja por acaso que o dia da eleição caia quase exatamente 6 meses depois de 15 de abril, tão longe do calendário quanto possível. E se os americanos votassem no mesmo dia em que pagassem impostos, além do mais, poderíamos revogar o imposto retido na fonte e recolhido ao governo federal. Vamos todos preencher um único cheque com o nome da Receita Federal no dia 1º de novembro, em vez de ter o dinheiro descontado de nossos contra-cheques retidos sem juros pelo governo. Capítulo 14. Impostos com outro nome. Durante décadas, a Amway vendeu vitaminas em caixa. Certo dia, a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo ordenou que colocássemos na caixa um fecho à prova da curiosidade de crianças. Fizemos uma pequena pesquisa entre os consumidores e descobrimos que eles abriam o fecho e nunca voltavam a colocá-los. Para evitar essa chateação toda, o fecho nos custava 50 centes cada e vendíamos a caixa aos milhões todos os anos. Faça os cálculos e compreenderá como a regulamentação do governo lhe custa e a mim milhões de dólares, e poderia também nos matar. Meu amigo Ed, presidente de Heritage Foundation, escreveu que o regulamento que exige a colocação do fecho, a Lei de Prevenção de Envenenamento em Embalagens,
poderia facilmente ter feito um mal maior do que um bem. A razão é simples, continuou ele. Numerosas pessoas idosas, portadoras de uma grande variedade de doenças mutilantes e outras enfermidades, acham difícil abrir recipientes que contêm remédios. E por isso deixam de tomar a medicação necessária. Um farmacêutico contou-lhe história de clientes idosos que tentam usar alicates, martelos, chaves de parafuso e abridores de latas manuais para abrir os frascos. Um cliente diz que pisar em cima do frasco funcionava. Uma mulher alegou que sua neta de 7 anos podia abrir o frasco, o que ela mesma não conseguia. Os defensores da legislação bem que poderiam tê-la denominado Lei de Prevenção da Embalagem Correta, por tudo o que realmente era. O caso acima é um exemplo maravilhoso da lei das consequências indesejáveis. Decisões tomadas pelo governo frequentemente produzem consequências indiretas imprevistas ao longo prazo. Ao tentar eliminar cada pequeno risco, os reguladores do governo podem basicamente eliminar um problema criando outro. Regulamentos de segurança, por exemplo, insistiam em que trajes de dormir de criança fossem feitos de material resistente às chamas, mas em seguida descobriu-se que os produtos químicos usados para tratar o tecido poderiam causar câncer. No momento em que escrevo essas palavras, está sendo travado um grande debate sobre os airbags em automóveis, tornado obrigatório pela legislação federal. Embora se saiba que a força explosiva desses acessórios já matou adultos de pequena estatura, crianças e mesmo bebês ainda no ventre materno. Os burocratas podem estar nos matando e matando nossos filhos com sua bondade. O que os autores de regulamentos do governo não conseguem entender é que os consumidores podem, em geral, cuidar melhor de seus interesses do que os burocratas, e a um custo muito menor. Estamos sobrecarregando o público com nível em cima de nível de custos, inicialmente com impostos para sustentar as imensas burocracias do governo que implementam milhares de leis e também com os preços mais altos necessários para financiar todas as atividades improdutivas necessárias para cumpri-las. Se fosse mostrada aos americanos uma etiqueta de preço discriminada de todos esses regulamentos, acredito que a maioria dos consumidores diria: esqueça, o problema é meu. A regulamentação pode ser uma forma particularmente maléfica de tributação. O governo diz que ela é necessária para evitar que empresas prejudiquem as pessoas. Na verdade, ela impede que as empresas ajudem as pessoas. Através de regulamentação, indivíduos e empresas podem ser sobrecarregados com milhares de normas e regras inúteis que tipicamente geram desaceleração na economia. Milhões de pessoas foram tiradas do trabalho produtivo, gerador de riqueza, e transformadas em burocratas anônimos. Esses exércitos de burocratas desviam a atenção do empresário do trabalho legítimo e necessário de promover melhores bens e serviços aos consumidores por preços mais em conta. Todos os anos, empresários gastam inúmeras horas perdidas preenchendo formulários em uma prestação de contas improdutivas e cara a órgãos reguladores do governo. Americanos esqueceram as sábias palavras de James Madison, que nos alertou contra os perigos da regulamentação exagerada.
De pouco valerá para o povo que as leis sejam feitas pelos homens que elegeu, se elas forem tão extensas que ninguém consiga lê-las, tão incoerentes que não possam ser compreendidas, revogadas ou revisadas antes de ser promulgadas, ou sofram mudanças tão constantes que ninguém que sabe o que elas são hoje poderá imaginar o que serão amanhã. De que maneira o fardo da regulação se compara com o da tributação? O dia de liberdade fiscal. A data, todos os anos, em que o americanos se começasse o ano trabalhando apenas para pagar impostos, seria finalmente liberado para auferir renda para si mesmo. É apenas uma das maneiras de mostrar exatamente que uma parte enorme de nossa vida produtiva é desviada para o pagamento de impostos. Em 1902, o Dia de Liberdade Fiscal caiu em 31 de janeiro. 23 anos depois, a carga fiscal havia aos poucos aumentado de peso ligeiramente para o dia 6 de fevereiro. Em 1930, o dia caiu em 13 de fevereiro. Nos 15 anos seguintes, avançou cada vez mais no ano dos contribuintes, até que, em 1945, ela era obrigada a trabalhar para a tio Sam até o dia 1º de abril, o dia dos trouxas. Esses números equivalem quase que uma duplicação do fardo fiscal em um período de 15 anos. Foram necessárias mais 3 décadas, mas a data chegou finalmente a maio, em 1974. Sob o presidente Bush, o dia de liberdade fiscal só se adiantou um dia, de 1º de maio de 1980 para 2 de maio de 1988. O presidente Clinton predigiu a mais espetacular mudança, em ambas as direções, em um único mandato, no dia de liberdade fiscal, desde o governo do presidente Johnson. Em 1992, o dia de liberdade fiscal chegou a 30 de abril, enquanto que, em 1997, os americanos só podiam começar a trabalhar para si mesmos no dia 9 de maio. O dia da liberdade fiscal, porém, nem sequer se aproxima da estimativa de todo o fardo fiscal imposto ao povo americano pelo governo federal. Desde 1865, e especialmente desde o dia em que Franklin Roosevelt tomou posse em 1933, a regulação federal vem minando a força da América, agrilhoando as empresas e destruindo nossa capacidade de concorrer nos mercados mundiais. A melhor estimativa do fardo regulador federal que conheço, um estudo de Thomas Hopkins, de Rochester Institute of Technology, calcula o custo de cumprimento das leis reguladoras federais em 668 bilhões em 1995. As normas federais custaram à família americana típica cerca de $7.000 em 1995, ou $1.000 mais do que o valor do imposto de renda a pagar. Ruim como tudo isso pareça, o estudo de Hopkins é uma subestimativa, pois inclui apenas os custos de cumprimento das leis reguladoras para as quais foram feitos estudos de custo. O custo de ajustar-se a novas regulações, por exemplo, é omitido. Se a estimativa de Hopkins do fardo dessas leis fosse acrescentada ao fardo do imposto de renda,
os americanos passariam a maior parte do ano trabalhando para Tio Sam. A regulação federal pode prejudicar não só os grandes empregadores, mas também os que trabalham em casa. Esta possibilidade clara é algo que nos preocupa muito na EMA. Quando os reguladores, por exemplo, começaram em Vermont a perseguir os negócios de confecção de artigos de malharia em casa, comecei a prestar grande atenção ao problema. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, na ocasião dirigida por Ray Marshall, nomeado por Carter, enviou agentes a várias residências particulares em Vermont, onde descobriram um grupo de senhoras que tricotavam suéteres, cachecóis e boinas de esqui sem o benefício da proteção de um sindicato. As mulheres vendiam esses artigos tendo em vista um lucro, o que as tornava culpadas de violação de alguns artigos obscuros da Lei de Práticas Trabalhistas Justas. Essa lei proibia a manufatura caseira de 7 produtos específicos, incluindo roupas de uso externo tricotadas que concorriam com as indústrias sindicalizadas. As tricotadeiras ganharam finalmente a parada quando um novo secretário de Trabalho, nomeado por Reagan, revogou a norma. O caso, porém, serve de exemplo de um problema grave criado pela regulação. O que há de errado com um grupo de senhoras que trabalham em casa para produzir um artigo útil e por que deveria o governo federal sentir necessidade de impedir esse tipo de comportamento produtivo? O conjunto de leis reguladoras transformou-se em uma usurpação maciça de soberania das outras esferas de autoridades, para empregar novamente o termo usado por Abraham Kuyper. Mas não se trata de um problema novo. Em 1840, Alexis de Tocqueville comparou a jovem República Americana ao governo europeu que havia se expandido e penetrado nos domínios de instituições individuais e privadas. A autoridade do governo não só se expandiu, como acabamos de ver, através da esfera de todos os seus poderes existentes, até que ela não pôde mais contê-las, mas foi mais longe e invadiu o domínio até então reservado à independência privada. Um grande número de atos antes situados inteiramente além do controle da administração pública tem sido, em nossa época, submetido a esse controle e o número deles está aumentando constantemente. Essas palavras poderiam ter sido escritas em 1998. Na verdade, há de novo sob o sol. Tocqueville, porém, continua. É evidente que a maioria de nossos governantes não se contentará em governar coletivamente o povo. A impressão que se tem é que eles se julgam responsáveis pelos atos e situações privadas de seus súditos, como se tivessem assumido a tarefa de guiar e instruir cada um deles nos vários incidentes da vida e lhes assegurar a felicidade, de maneira inteiramente independente do consentimento dessas pessoas. Por outro lado, indivíduos privados acostumam-se a considerar o poder supremo à mesma luz, invocam-lhe a ajuda em todas as suas necessidades e fixam os olhos no governo como em um mentor ou guia. Os órgãos reguladores do governo agem como se acreditassem que o povo americano tem a inteligência coletiva de um cogumelo. Às vezes, observou Tocqueville, os cidadãos da nação criam para si mesmos essa situação quando se recusam a assumir
responsabilidade por seus próprios atos. Frequentemente, contudo, as regulações parecem ser o resultado do trabalho de uma organizada comissão de incompetentes. As decisões de Washington são tomadas por homens tão distantes do problema que nem mesmo sabem quais são as questões em jogo. A sociedade não planeja, a sociedade não planejada é capaz de planejar melhor, porque os indivíduos que tomam decisões são os que estão mais próximos do problema. No fim, a regulação pode levar à destruição da cultura e da sociedade. Após comentar os perigos da intervenção desnecessária do governo, Tocqueville manifestou sua preocupação com o povo americano. Não creio que ele venha a ter tiranos entre seus governantes, mas que tenham tutores. O governo dirigido por esses homens, continuou ele, não destrói, mas impede a vida. Não tiraniza, mas reprime. Irrita, extingue a iniciativa e embrutece o povo até que o povo é reduzido a nada, mais do que um rebanho de animais tímidos e trabalhadores dos quais o governo é o pastor.